você está, feche seus olhos. Em espírito e verdade, levantamos adoração somente a Ti, Jesus. Declaramos que Tu és real neste lugar, Senhor. Tu reina em nossos lares e em nossas vidas. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Diga o nome dele. Jesus, nós te bendizemos. Jesus, nosso amigo íntimo. Jesus, faz tudo que eu preciso. Sacia nossa fome, nossa sede, Senhor. Não há nada que eu queira além de Ti, Jesus. Não há outro que eu anseie senão a Ti, Senhor. Vem neste lugar, vem na minha vida. Este lugar é na Tua palavra. Levante a sua adoração nessa noite. Onde você está? Só existe um lugar, Senhor, onde está tudo feito. Só existe um lugar, Senhor, onde eu não tenho medo.
este lugar é na tua palavra. E este lugar é na tua palavra. E este lugar é na tua palavra. E este lugar é na tua palavra. Só existe um lugar, Senhor, onde está tudo feito. Só existe um lugar, Senhor, onde eu não tenho medo. Este lugar é na tua palavra. 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 Declare isso com todo o seu coração. É na tua palavra. Este lugar é na tua palavra.
Paz e graça, queridos. Estamos todos bem, graças a Deus. Amém? Feche os seus olhos. Amém? Nós vamos adorar o Senhor neste momento com a nossa oração, amém? Deus, nós oramos a Ti, Senhor, que a Tua presença realmente venha, Pai, sobre cada casa, Senhor, sobre cada família, sobre cada lar, Senhor, nesta noite, que a Tua presença possa encher a vida de cada um, Senhor, que cada um possa ser ministrado, Pai, pelo louvor, possa ser ministrado, Senhor, pela palavra, Senhor, que a Tua presença seja sobre cada lar, Senhor. Pai, que cada um que ouvir essa palavra, que cada um que assistir esse culto, Senhor, possa entender quem Ele é em Ti, Pai. Possa entender que nós somos igreja, nós somos templo, nós somos lugar da Tua habitação, aonde quer que estejamos, Senhor. Por isso a Tua presença, Pai, se faz real neste lar, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Então receba, amém, a presença do Senhor aí na sua casa. Seja cheio dessa presença. Seja cheio realmente do amor, da bondade, do cuidado de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Abra comigo
lá em Lucas, nós vamos ler uma passagem bem conhecida. Amém? Lucas 15. Lucas 15, a partir do 11. Todos nós já lemos, já ouvimos com certeza mais de uma ministração, né? Mais de uma pessoa pregando a respeito dessa parábola. Amém? Lucas 15, a partir do 11. Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado, desperdício. O rapaz já havia gastado tudo quanto tinha. E houve uma grande fome naquele país. Ele começou a passar necessidades. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Nada caía em si, mas ninguém lhe dava o que comer. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores... Vou ler o 17 de novo. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceita como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa do pai, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vista. Coloque nele, ponha um anel no seu dedo, dê-lhe sandália nos seus pés. Também traga sandálias nos seus pés. Mate um bezerro gordo e vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começou a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu, nem menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo
e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Nós conhecemos, né? Todos nós conhecemos essa parábola que Jesus contou do filho pródigo, né? Todos nós já ouvimos falar, já vimos talvez milhares de pregações sobre essa palavra. E eu quero te chamar a atenção sobre algumas coisas dessa parábola. Primeiro, esse filho, ele chega, né, no versículo 12, ele chega e fala o seguinte para o seu pai: dá-me a parte da minha herança. Ele pede a parte da herança. E o pai, prontamente, sem questionar, né, sem perguntar para quê, sem falar que não vai dar, porque herança, você só recebe herança de morto, né, e o pai ainda estava vivo. Mas o pai vai e reparte a sua herança e dá para o seu filho. E aí a Bíblia diz que dias depois do filho ter recebido aquela herança, do filho ter pegado o dinheiro, tudo aquilo que lhe era de direito, dias depois, a Bíblia diz que o filho toma uma decisão de ir embora, de sair da casa do seu pai. E o interessante é que ele não queria simplesmente sair da casa do pai. Ele queria ir para longe. Ele queria estar longe, né, daquele lugar, da casa do pai. E aí a gente vê que ele toma essa decisão e vai. Ele vai sim para um lugar distante, ele vai, né, para um país. A Bíblia diz que ele foi para um país bem distante. E ali ele viveu a vida que talvez ele não imaginava que o fim seria assim. Eu tenho certeza que quando esse jovem ele tomou a decisão de pegar a sua herança e depois sair para longe da presença do pai, na mente dele ele não imaginava que ele iria terminar como um fracassado, que tudo daria errado, ou que mesmo que não desse errado, ele teria uma vida triste, infeliz. Não, ele imaginou que ele estaria fazendo a coisa certa, que as coisas iriam acontecer, que ele tinha dinheiro, que ele ia viver a sua vida. Só que no decorrer do caminho, no decorrer do tempo, nós não sabemos quanto tempo isso durou, esse dinheiro durou, essa situação na vida dele durou. Mas nós sabemos que chegou uma hora em que esse jovem se viu totalmente na miséria, totalmente sem nada, totalmente destruído, passando fome, passando necessidade. E aí, nesse momento, ele toma uma decisão. No 17 diz que ele decidiu ir voltar para a casa do seu pai. Queridos, nós temos entendido algo, que nós somos filhos. Nós temos entendido que nós temos um pai, que nós somos filhos. E nós temos entendido algumas coisas como filho, que nós temos uma herança, assim como esse jovem entendeu, que ele tinha o direito de uma herança. Só que mesmo podendo usufruir de tudo isso, na casa do pai, esse jovem toma uma posição. Eu vou usufruir da minha liberdade, de desfrutar a vida, de curtir a vida, fora da casa do meu pai e bem longe da sua presença. E agora nós podemos pensar que a Bíblia diz que esse jovem, ele foi viver uma vida de pecado. Quando nós imaginamos em viver uma vida de pecado, nós podemos imaginar muitas coisas que esse jovem saiu para viver. Esse jovem tinha ali a sua família, a sua casa,
né? Talvez olhava os seus amigos e via fazendo algumas coisas, mas com o seu pai, na presença do seu pai, era impossível fazer aquilo. Então ele toma a decisão, né? A primeira decisão de querer, de requerer aquilo que ele tinha direito como filho. E depois ele toma a decisão de se afastar da presença do pai. E aí nós pensamos, levamos pelo lado hoje, nossas vidas, e nós pensamos assim: essa é uma pessoa que, eu não sei se eu posso usar esse nome, então eu não vou usar. Mas deixa eu tentar achar um nome. Essa é uma pessoa que desistiu de caminhar com Cristo, que quis voltar para o mundo, viver a sua vida, viver uma vida de pecado. Este é o filho que levando hoje para a nossa realidade, para os nossos dias, esse é o filho que está na casa do pai, que está tendo cuidado do pai, que está vivendo uma vida de santidade, e de repente ele olha lá para fora e vê que, né, nos seus olhos aquilo lhe parece agradável, então ele toma a decisão de experimentar, de viver novamente, de reviver novamente aquilo que está lá fora. E a nossa mente pensa que é isso. Mas eu quero te chamar a atenção que não é exatamente isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar daquele filho que não somente saiu para desfrutar aquilo que estava lá fora. Aquele filho que decidiu sair da casa do pai. Mas aquele filho que mesmo estando na casa do pai, saiu da sua presença. Aquele filho que mesmo estando dentro da casa do pai, tendo o direito de uma herança, podendo usufruir aquilo que o pai tem para ele, aquilo que o pai conquistou para ele, aquilo que é direito dele, mesmo podendo usufruir tudo isso, ele continua assim na casa do pai, ele não tomou a decisão de sair, ele está ali. Mas ele foi para longe da presença do pai. Ele está longe da presença do pai. Sabe, querido, quando nós pensamos dessa forma, né, que aquele jovem saiu, pecou, fez isso, fez aquilo, e aí nós jogamos para uma pessoa que decidiu não andar mais com Jesus. Mas quando nós pensamos na pessoa que continua aparentemente andando, estando perto, mas não estando junto, estando dentro da casa, mas não estando na presença do pai. Quando nós pensamos nisso, nós podemos imaginar muitas coisas. Sabe, para nós nos afastar da presença de Deus, não precisa de muita coisa. Para nos afastar dessa presença, sabe, basta um passo, ao contrário. Sabe, basta um instante, basta um minuto para nos afastar. E eu não estou falando somente de pecado, não. Eu estou falando principalmente de estar na presença. Porque quando nós nos afastamos dessa presença, aí então vem o pecado. O pecado, ele nunca vai vir antes do afastamento. O pecado, ele vem depois do afastamento. E aí tudo aquilo que nós achávamos que era errado, nós começamos a olhar com outros olhos. Sabe, nós começamos a pensar, poxa, não é tão assim, né? Não tem nada a fazer isso. E aí você percebe que hoje você deu um passinho para trás da presença dele. Amanhã você dá mais um milímetro de um passinho mais para trás da presença. E depois mais um passinho atrás da presença. E depois mais um passinho atrás, mais um passinho atrás. Quando você percebe, queridos, você está muito distante da presença dele. Às vezes você nunca vai sair de dentro da casa. Às vezes você nunca vai sair de dentro da casa do Pai. Você vai permanecer dentro da casa do Pai. Talvez porque você acha que se você sair, você vai para o inferno.
sei lá, talvez porque você aprendeu que você não pode sair e você precisa ficar. Mas o seu corpo, ele vai permanecer ali, talvez sempre. Mas a sua alma, o seu espírito, a sua mente, o seu coração vai estar muito longe da presença dele. Vai estar muito distante da presença dele. Sabe, você vai estar totalmente longe da sua presença. E você vai começar então a achar que é tudo comum. Sabe, você veio um dia para Cristo porque, sei lá, por tantos motivos, talvez porque você entendeu que na sua vida nada mais tinha sentido a não ser Ele. E aí hoje você já começa a ver outros sentidos para a sua vida. Talvez você veio porque você estava em um mundo numa situação de vida tão terrível, envolvido com droga. Você era um viciado, um alcoólatra, você era um drogado, talvez o seu casamento, os seus filhos, não sei o que te trouxe. Mas aquilo ali talvez foi o gancho para você enxergar que existia uma solução, um caminho que se chamava Jesus e você chegou. Só que quando você começa agora a se distanciar, quando nós começamos a nos distanciar, nós começamos a enxergar que talvez aquilo que eu fazia não era tão. Eu vou fazer um pouquinho, né? Eu vou beber um pouquinho, mas eu não vou ficar viciado, um alcoólatra igual eu era. Eu vou usar a droga um pouquinho, só isso aqui, mas eu não vou me tornar um drogado, né? Eu vou trair a minha esposa, mas eu não vou me tornar um prostituto. Sabe, queridos? E aí nós nos afastamos da presença, mas nós estamos aqui neste lugar. Nós permanecemos na casa de Deus. Nós não saímos, sabe, igual aquele jovem fez. Ele saiu de casa e saiu da presença. E muitas vezes nós ficamos em casa, mas longe da presença. Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós perdemos a noção de valores. Os nossos valores são totalmente diferentes. Os nossos princípios são totalmente diferentes. Sabe, aquilo que nós pensávamos, nós começamos a colocar em xeque, em dúvida, se realmente era, se precisa tanto disso. Sabe, o padrão de Deus, ele não vai mudar. Pecado é pecado. O padrão de Deus nunca vai mudar. Não existe uma modernidade que vai mudar o padrão de Deus. Mas os nossos padrões, os nossos valores, os nossos princípios começam a mudar. Não, mas você não está fora, você continua dentro, você continua vindo. Graças a Deus por isso, você continua participando do corpo. Sabe, nós entramos em um momento de, se eu não me engano, foi 5 meses ou próximo disso, de um isolamento social. E nesse isolamento social, nós não podíamos vir aos cultos. Então nós passamos 5 meses, ou basicamente 5 meses, sem vir a este lugar, né? Que nós chamamos igreja, casa de Deus, dê o nome que você queira. Mas nós passamos esse tempo. E queridos, e nós voltamos, né? Nós voltamos, graças a Deus. E vai fazer 1 mês que nós voltamos, os cultos presenciais. Só que nós temos consciência que muitas pessoas não vão conseguir mais vir. Porque os 5 meses que ficou longe deste salão foi o suficiente para afastar da presença de Deus. Sabe, não é só um vício que nos afasta da presença de Deus. É um esfriamento, é a mesmice. Tem muitas coisas que nos afastam da presença de Deus. E aí nós vemos que muitas pessoas não vão voltar. Sabe, eu não sei se esse esfriamento já havia antes, ou se foi por esse distanciamento. Poxa, 5 meses sem ir para a igreja. E aí a pessoa começa a se esfriar, né? Ah, não vim no culto. Apesar de todos os domingos e quinta-feira termos os cultos online.
Mas a pessoa muitas vezes queria estar na igreja porque era o lugar santo. Então essa pessoa começa então a se esfriar e se afastar da presença de Deus. Outras pessoas não vão voltar porque não tem força. Porque esse tempo foi tão longo que sugou a sua força. Sabe, e aí você conversa, a pessoa fala, não tenho mais ânimo, eu não tenho mais motivação de estar, sabe, na igreja, de ir para os cultos. E tira da presença de Deus. E aí, queridos, nós vemos que quando esse jovem, ele saiu da casa do seu pai e foi para um lugar distante, foi para um lugar bem longe da onde o seu pai pudesse vê-lo, ele viveu a sua vida de forma que ele queria. E quando você toma a decisão, então, de sair, de parar de andar com Cristo, né? De viver o que o mundo tem para oferecer, então você vai usufruir daquilo. Mas muitas vezes estamos dentro da igreja e não estamos usufruindo daquilo que o mundo está oferecendo. Mas também não estamos usufruindo da presença dele. Não há muita diferença. Sabe, não, é uma coisa meio sem lógica. Você não usufruir daquilo que a presença dele traz. E aí nós vemos que esse jovem, ele começou a viver então uma vida de desgraça. E aí você vai falar assim, então, se eu sair da presença dele, se eu não estiver na presença dele, eu vou ter uma vida de desgraça, mas eu não estou, né? Eu estou muito frio, eu não tenho não sei quantos meses, dias, semanas que eu não falo com ele, que eu estou totalmente distante, mas a minha vida está boa. A vida daquele jovem também estava boa até um certo ponto. Chegou uma hora, queridos, na vida dele, que ele teve que tomar uma posição. A palavra diz no 17, deixa eu ler aqui para você ver. Caindo em si, ele pensou. Queridos, chegou uma hora que ele caiu em si, que ele olhou tudo que estava ao seu redor e pensou, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu me afastei da presença do meu pai? Sabe, esse momento o dinheiro não tinha mais nada a ver. Porque ele sabia que ele era filho e que ele poderia usufruir daquilo que ele tinha, que o pai tinha, novamente. Nesse momento não se tratava mais de dinheiro. Nesse momento, querido, se tratava da presença, de estar na presença do pai. E ele diz o seguinte, a Bíblia diz que ele caiu em si. E aí ele caiu em si e tomou uma decisão. O que eu estou fazendo na minha vida? Eu vou voltar para a casa do meu pai? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou conversar com ele e vou falar que eu quero estar ali, não me importa mais herança. Sabe, não me importa aquilo que o Senhor tem para me dar. Não me importa se eu vou ser abençoado ou se eu não vou ser. Não importa se eu vou enriquecer ou se eu não vou ser. Não importa se o meu casamento vai estar bem, sabe, eu vivendo uma lua de mel todos os dias, ou se meu casamento vai ser espinha todos os dias. Não importa como estejam os meus filhos, não importa como esteja a minha despensa, mas eu vou estar na presença do Pai. Eu vou voltar para a presença do Pai, não importa. Sabe, a palavra diz que ele caiu em si. Sabe, cair em si é você olhar e ver a besteira que você fez e falar, eu vou consertar, eu posso consertar isso. Eu ainda posso consertar isso. E ele toma a decisão de voltar e consertar o que ele tinha feito. Só que aí na frente, no 24, nós vemos o seu irmão, aquele que nunca saiu da presença, da casa do pai. Aquele que, como ele mesmo fala, esteve o tempo todo
todo o tempo da sua vida dentro da casa do Pai. Esteve todos os dias da sua vida ali na casa do Pai. Esteve servindo o Pai. Sabe, esteve fazendo aquilo que o Pai pedia para pastar o gado, para consertar a cerca, para pegar os ovos, sabe? Esteve o tempo todo para abrir a igreja, para pregar, sabe? Para ir visitar uma pessoa, para fazer isso, para limpar a igreja. Esse esteve o tempo todo dentro da casa do Pai. Mas ele nunca esteve na presença do Pai. Sabe, quando ele viu o irmão diante da presença do Pai, e quando ele viu aquilo que o Pai fez, porque o filho estava agora com ele na sua presença, ele foi questionar, ele ficou zangado, ele foi murmurar, ele foi reclamar. Sabe, queridos, e nós vemos esse perfil, infelizmente, nós vemos esse perfil. Dentro da igreja, nós vemos esse perfil. E muitas vezes nós somos esse perfil. Aquele que acha que pelo fato de estar aqui, de vir para os cultos, de ajudar fazendo alguma coisa, de servir de alguma forma, é o suficiente. Não é, queridos. Não é suficiente. Na verdade, isso não tem valor, não tem importância nenhuma. Talvez tenha para a gente que precise da sua ajuda, sabe, para fazer alguma coisa, para nos ajudar, porque, enfim, nós somos família, nós não conseguimos fazer nada sozinho e nem fomos chamados para isso. Nós somos chamados para viver, para agir como corpo, e não como um ser indivíduo, não só como um braço. Meu braço não vai fazer tudo, nós somos um corpo. Mas para Deus isso não tem importância nenhuma. Sabe o que há importante para Ele? É aquele filho que estava longe da sua presença. Sabe, aquele filho que mesmo estando fora, distante, totalmente numa vida derrotada, de pecado, ou aquele filho que estava dentro servindo, mas que voltou para a sua casa, para a sua presença, que voltou para a sua presença. Para Deus é isso que importa. É você estar na presença dEle. Sabe, é você estar diante dEle, não é estar na casa dEle. Porque a casa de Deus pode ser qualquer lugar que você esteja. Sabe, qualquer lugar que você estiver, você pode tornar este lugar a casa de Deus. Porque quando Jesus morreu, Ele nos tornou a casa, a habitação de Deus. Então, aonde eu estiver, ali é a casa de Deus. Por isso que, quando nós não entendemos isso, muitas pessoas se perderam nestes 5 meses. Nós ouvimos relatos de pastores, né, do mesmo ministério, falando que teve que fechar suas igrejas, porque muitos não entenderam que era filho, então não ofertavam, não dizimavam, então não tinha como pagar o aluguel. Outros porque, né, não vão mais para a igreja voltou a funcionar. Brasília, eu acho que foi um dos últimos lugares que voltou, né? A maioria dos outros lugares voltou bem antes, mas que os irmãos não vão mais à igreja, porque se acomodou a assistir cultos online. Cuidado, queridos. Isso é muito sério. Sabe, nós precisamos acordar e entender que não existe um lugar melhor do que a presença dEle. Não estou falando que aqui está a presença dEle, de forma nenhuma. A presença dEle está com você. Só que quando nós carregamos essa presença, só que quando nós estamos com essa presença, nós temos algumas necessidades. E uma das necessidades que nós temos é de congregar, e a palavra fala que nós precisamos fazer isso. Então, queridos, nós precisamos acordar. Nós como igreja, eu estou falando para mim também, nós como igreja, nós precisamos nos despertar e tomar a decisão de voltar para a presença. Independente se você saiu da casa ou se você continua na casa, o Pai, Ele te espera. O Pai, Ele espera por você, para estar junto de você, para ambos desfrutar a presença um do outro.
Sabe, eu tenho ouvido algumas ministrações de homens de Deus e eu tenho entendido nesses dias. Eu não posso te falar data, não posso te falar mês nem ano, não posso te dar uma estimativa de um tempo, mas eu tenho entendido que nunca na história da humanidade houve um período que estivesse tão próximo da vinda de Jesus quanto este momento que nós estamos vivendo. Nunca houve um período que estivesse tão próximo deste dia como esse período que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo perto do final da dispensação da graça. Mas hoje, querido, nós temos a graça ao nosso favor. Hoje nós temos a graça de Deus à nossa disposição. Hoje nós temos a presença de Deus à nossa disposição. Sabe aquele espaço que nós demos para trás e que começamos a nos distanciar dessa presença? Agora é o momento de começarmos a dar para frente, de dar esse passo para frente e de caminhar para frente e tomar essa decisão. Pai, pequei contra o Senhor, sabe, não sou mais digno, mas eu estou aqui. E hoje, com a graça, Ele vai falar, você é digno, pode vir, pode entrar, pode desfrutar, pode usufruir. Sabe, querido, nós precisamos usufruir da presença dEle. Não é porque Ele vai nos dar carro, não é porque Ele vai nos dar casa, não é porque Ele vai nos fazer passar num concurso, não é porque Ele vai nos sarar, não é porque o nosso corpo vai ser imune de doença, de vírus, não é porque meu casamento vai ser restaurado, minha vida vai ser... Não, queridos. Nós precisamos decidir usufruir da sua presença, sabe, de estar na presença dEle, porque é o melhor lugar que nós podemos estar. Nós estamos entrando em um tempo, nós estamos dentro de um tempo onde os filhos de Deus precisam se manifestar. Onde os filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. Mas filho de Deus não é quem vem a um culto. Filho de Deus não é quem vem à igreja. Não, queridos. Primeiro é aquele que nasceu de novo. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus. E mesmo que a nossa comunhão, que o nosso relacionamento se perca, nós continuamos sendo filhos de Deus. Continuamos sendo filho, só que um filho distante do Pai. Um filho sem usufruir da presença dEle. Você consegue imaginar você dentro de uma casa, com duas pessoas, dentro de uma casa pequena, vamos colocar ali uma casa de uma sala, quarto, cozinha, e vivendo um período de isolamento, 5 meses, vamos colocar que esses 5 meses você ficou em casa sem trabalhar, você e essas duas pessoas, essa outra pessoa que com você e ela ficou 2, e vocês não conversam, você não tem relacionamento com ela, como é que seria isso? Seria muito estranho, seria muito triste, seria muito deprimente. Eu tenho certeza que seria muito deprimente. Para mim seria algo extremamente deprimente. E é isso que nós vivemos, querido. Nós estamos no nosso dia a dia com alguém do nosso lado, mas nós não desfrutamos da sua presença. Não usufruímos da sua presença. Não usufruir no sentido de ganhar, de benefício, mas no sentido de desfrutar. Nós precisamos, sabe, voltar. Nós precisamos voltar para a rota. Nós precisamos voltar, retornar. Aqueles passos que nós demos. Talvez nós estávamos num caminho tão certo, né? Orando, os irmãos postando ali, orei tantas horas. Eram poucos, verdade, mas era o começo. Orei tantas horas, fiz, né, tantas horas. E aí estávamos aqui e de repente começamos a dar passos para trás,
dá passo para trás e nos distanciamos. Agora é hora de avançarmos. Amém? Agora é hora de manifestarmos como filho de Deus. É hora de avançarmos. Liga o seu relógio. Vamos começar a orar. Vamos restaurar a rota. Vamos voltar, se necessário for. Vamos voltar para o início da rota. E vamos voltar a caminhar. Sabe, você como membro, como participante, independente de quem você seja, nós precisamos voltar. Nós precisamos retomar a rota de volta. A rota da presença dele. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, amém? Tem uma conta, amém? Você vai ver o número de uma conta. Você pode ofertar, você pode dizimar, nos ajude, né? Como eu falei, e o pastor Daniel falou também no último domingo que teve, de algumas igrejas, de pastores conhecidos, que tiveram que fechar, porque os membros não entendiam que eles eram igreja. E aí, como eles não estavam indo, então eles não precisavam dizimar e ofertar. Então essas igrejas tiveram que fechar, porque os pastores não conseguiam tirar do seu bolso e custear o aluguel da igreja. Então nós pedimos que você nos ajude. Nós sabemos que você entende que você é igreja, porque nós estamos até agora andando e com este lugar aberto pela sua colaboração. Mas não desista, continue, amém? Continue ofertando, continue dizimando, continue sendo fiel naquilo que o Senhor tem te dado antes mesmo. Amém, queridos? Graça e paz, abraço. Próximo domingo estaremos de volta.